Olá pessoal, vamos começar a segunda parte da nossa aula sobre cromatografia. Então, na aula anterior, nós abordamos os princípios mais elementares, os conceitos das técnicas cromatográficas, como fase móvel, fase estacionária, e etc. Então, hoje, nós vamos entrar na cromatografia mais clássica, mais utilizada nos laboratórios de química de produtos naturais, que é a cromatografia em camada delgada, ou às vezes o inglês que a gente vai ver TLC. Então vocês vão encontrar muito frequentemente essa sigla ou CCD. Bem, então a cromatografia em camada delgada, ele é um processo de separação muito importante, utilizado nos laboratórios, e a gente vai ver que ele tem diversas finalidades. E a gente vai começar falando da cromatografia em camada delgada analítica. Então a gente vai ver que existem duas escalas para esse tipo de cromatografia. Uma escala analítica, que tem o objetivo de fazer apenas uma análise, e uma escala preparativa. Nessa escala preparativa, que nós veremos na aula seguinte, ela tem como objetivo isolar substâncias em cima de uma placa cromatográfica. Então hoje, nessa aula, nós vamos nos concentrar em relação à técnica analítica. Então, esse processo é uma cromatografia onde a fase estacionária é um sólido, um sólido adsorvente. Muitas vezes a sílica gel ele acaba sendo mais utilizado, tá? E a fase móvel é um solvente, então é uma fase móvel líquida. Então, a separação dos componentes, ele vai dar o que vai acontecer de acordo com uma migração diferencial dos compostos presentes na mistura. Então, obviamente, nessa mistura você vai ter compostos que terá mais afinidade pela fase estacionária e, consequentemente, ficará mais retido, e outros com menores afinidades, e esses compostos irão eluir um pouco mais na placa cromatográfica. E normalmente a gente utiliza o que? Misturas de solventes, às vezes em diferentes proporções, com a finalidade de se obter a separação. Então, claro que a gente faz, às vezes, testes empíricos, para se chegar a uma combinação de fase móvel que separe da melhor forma possível os compostos presentes na nossa mistura. Então, às vezes, a gente tem que ficar tentando. Claro que é muito importante, como eu disse na aula anterior, a gente conhecer ou ter uma ideia da característica química da nossa amostra, principalmente em relação à polaridade. Então, sabendo, por exemplo, quais são as classes de compostos que talvez eu encontre nessa minha mistura, ou foi um extrato, esse extrato foi um extrato etanólico, é um óleo essencial. Então isso tudo obviamente vai influenciar na minha escolha, na escolha da fase estacionária e principalmente na escolha da fase móvel, uma vez que a gente não tem uma grande variedade de fases estacionárias, então classicamente a gente utiliza a sílica gel. Então, como é que a gente faz para chegar ao melhor sistema de separação? Através das diferentes combinações de solventes. E não tem jeito, é testando, A gente, claro, vai ter um ponto de partida, a gente utiliza os conceitos da cromatografia, os princípios, para tomar decisões até se chegar na fase móvel mais adequada, mas a gente não deixa de ter que ir para a bancada fazer esses testes. Então, a gente não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo que vai separar qualquer tipo de mistura. Então, o grande desafio, muitas vezes, do pesquisador que trabalha com cromatografia é encontrar essa combinação, essa fase móvel, que muitas vezes você pode ter sorte e conseguir chegar nesse sistema muito rápido, com poucas tentativas, ou você pode passar semanas buscando. Então, isso vai depender muito da complexidade da sua mistura, no nosso caso, do nosso extrato. Então, você utiliza uma quantidade muito pequena da sua amostra sobre uma placa. A gente vai falar um pouquinho dessas placas. A gente tem placas comerciais que você pode comprar, que muitas vezes é comum, ou a gente pode confeccionar essas placas no laboratório. Então eu vou mostrar um videozinho dessas placas que a gente confecciona, dentro do laboratório. E muitas vezes não é muito simples, esse processo, mas também em função do custo, As placas cromatográficas, elas têm um custo relativamente elevado, principalmente se você trabalha no laboratório que trabalha muito com CCD. Então, a longo prazo, às vezes vale a pena investir
em equipamentos para a gente produzir a própria placa cromatográfica. É claro que a qualidade que as placas que a gente compra ela é muito melhor, mas a depender ali da questão orçamentária de cada laboratório, da infraestrutura, muitas vezes é viável você investir, né, nesses equipamentos onde você pode preparar essas placas. Bem, então, de adsolvente, a gente basicamente usa sílica gel, mas também pode usar alumina, celulose, poliamida, mas não é tão comum assim. E a gente vai ver também que na placa de CCD, ela pode, né, claro que o trivial é sílica, é a fase normal, mas existem também placas de sílica de fase reversa, com aquela fase ligada que eu já tinha comentado com vocês na aula anterior, onde a fase estacionária vai ser apolar, só que essas placas são, até o momento, extremamente caras. Tá? Então, por isso que elas não se tornaram tão populares nos laboratórios. Então, o custo de uma plaquinha dessa vai sair 30, 50 reais e elas não são reutilizáveis. Então, essa é uma grande limitação da cromatografia em camada delgada de fase reversa, o custo. Então, às vezes, é mais viável você utilizar um HPLC para você observar, fazer uma análise da sua mistura, do que você usar uma placa dessa, né? Infelizmente, o custo dela ainda não é tão acessível. E uma vez que você, né, vai correr essa placa, a gente vai ver, a gente vai ter que identificar ali os compostos, né, ou o que aconteceu na mistura. Então, pode ser que na sua mistura os compostos sejam coloridos. Se eles forem coloridos, você vai observar olho nu, mas não é a maioria dos casos. Muitas vezes nós precisamos ou utilizar câmaras ultravioleta para enxergar esses compostos que absorvem na luz ultravioleta, ou mesmo utilizar muito frequentemente reveladores. Né, esses reveladores são substâncias que a gente borrifa na placa cromatográfica e, a depender, né, você tem reveladores mais universais que revela muita coisa na placa, por exemplo, você borrifar com vapor de iodo, se você colocar em vapor de iodo, o iodo revela muita coisa que está na placa. Ou você pode também utilizar reveladores que são mais específicos para grupos químicos, que vai identificar aquele grupo químico que você está interessado. Então, vamos supor que eu estou buscando alcaloides. Então, eu posso buscar reagentes, por exemplo, de hidrogênio, que ele é mais geralzão, mas eu tenho reagentes mais específicos para subclasses de alcaloides, uma vez que nós vimos que os alcaloides é uma classe muito vasta, muito diversificada. Eu posso também ter reveladores para identificar, buscar os compostos fenólicos. Então, o cloreto férrico, ele é muito utilizado, né? Às vezes a vanilina, ou então eu quero identificar terpenoides, né? Então você vai ter ali uma grande variedade de reveladores, e aí vai depender muito do objetivo, né, da sua pesquisa, né, do seu experimento. Eu quero saber o que tem na mistura, eu quero ver tudo que está na mistura, então eu vou buscar um revelador mais universal. Eu estou buscando apenas, eu quero fazer uma triagem aqui fitoquímica, buscando compostos de uma determinada classe. Você pode pegar a mesma placa, fazer a mesma mistura, fazer várias placas e cada uma revelar com um revelador diferente, que aí uma vai mostrar, você não consegue usar dois reveladores. Uma vez que você revelou a placa, ele é um processo, digamos assim, irreversível. Eu não tenho como tirar aquele revelador para revelar com outra coisa. Então eu faço uma vez, eluo essa placa e vou usar um reagente alcaloide. Depois para compostos fenólicos, depois para terpenoides. Então você também pode realizar esse tipo de abordagem. Bem, e aí a gente tem conceitos muito elementares da cromatografia em camada delgada, né? Um dos mais importantes é o fator de retenção, que a gente chama de RF. Então, o que significa esse fator de retenção? Ele vai mostrar o quanto a minha amostra, né, o quanto a substância presente na minha amostra foi eluída, né, qual foi a distância que ela percorreu na placa. Tá? E muitas vezes nós utilizamos esse parâmetro com finalidades qualitativas, né, com finalidades às vezes de confirmar a presença ou ausência de uma substância em uma determinada amostra. Então aqui, né, você vai ter, como é que a gente faz? Faz um cálculo muito simples, né? Então nós aplicamos, né, vou colocar aqui a canetinha. Então percebam aqui, você vai aplicar a sua amostra, tá, na base da placa. Vamos supor, eu tenho essas duas amostras aqui. Vou escolher um sistema de solvente, tá? E aí eu vou marcar, né? Tá vendo que aqui existe uma marcação de onde partiu sua amostra,
E aqui é a linha do solvente. Então aqui você vê que o solvente ele correu até esse ponto aqui. Então é importante que você faça essa marcação, porque quando a gente não deixa a placa eluir até o final, então faltando poucos milímetros, a gente retira essa placa da cuba, tá? E aí você tem o que? Você tem aqui esse composto aqui que foi separado, tá? Você tem esse composto, pode ser que seja o mesmo composto, aí você vai ter esse outro aqui que eluiu menos. Então a gente pode fazer uma continha, né? E trazer um parâmetro, né, matemático, que seria o RF. Ou seja, quem vai ser o RF? A gente tem aqui essa distância, né, que a amostra percorreu, que o analito, então aqui, ele percorreu. Vamos supor que isso daqui, gente, seja 5 centímetros. 5 centímetros de distância. Mas a placa total, né, a distância que percorreu todo o solvente não é o tamanho da placa, preste atenção. É o percurso do solvente desde a origem da amostra, desde onde eu apliquei a amostra. Então aqui, você tem toda essa distância, tá? Vamos supor que isso aqui, gente, tenha 10 centímetros. A gente faz isso com a régua mesmo. Então vamos supor que isso aqui tenha 10 centímetros. Então o RF é essa relação. Tá? Então, como é que a gente calcula o RF, né? Vocês vão ver que é bastante simples. Então, o RF... Ai, meu Deus. Às vezes essa habilidade com a mesa. Então, aqui você vai ter aqui. Deixa eu voltar para a caneta, que eu já perdi a caneta. Então, vamos lá. Então, meu RF vai ser igual a distância que percorreu essa minha amostra, dividido pela distância que percorreu o solvente, tá? Então, sempre, gente, o RF nunca vai passar de 1. Então, fica a dica, se você tiver em dúvida, se na hora você esquecer, meu Deus, como é que calcula o RF? É solvente sobre amostra ou amostra sobre solvente? Lembre-se que esse valor nunca pode dar maior que 1, né? Porque se ele der 1, é porque a sua amostra percorreu a placa inteira, né? Ela acompanhou o solvente. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o RF? O RF vai ser igual. Quanto, né? A distância da amostra, 5 centímetros, dividido pela distância que percorreu o solvente na placa. Então, meu RF aqui vai ser o quê? 0,5, tá? Vamos calcular o RF aqui dessa outra substância, né? Vamos supor que aqui foi 3 centímetros. Vamos supor que percorreu 3 centímetros. Então, a gente vem aqui, vou calcular aqui em cima. Tá, aqui. Esse RF vai ser igual a 3 dividido por 10. Então, vai ser igual a 0,3. Então, o que isso quer dizer, né? Nesse caso aqui, essa amostra, né? Eu vou colocar umas cores aqui diferentes pra gente, né? Vou chamar essa amarelinha aqui, tá? Então, nós temos essa amostra aqui, tá? Cujo RF a gente calculou de 0,5, e a gente tem esse outro analito aqui, que a gente tá... Esse outro analito aqui, tá? Onde nós encontramos esse outro RF. Esse verdinho. Então, o que isso significa? Quem é que tem maior afinidade pela fase estacionária? O analito aqui que eu sinalizei em amarelo ou esse analito aqui que eu sinalizei em verde? Pense aí. Qual analito aqui da minha placa tem maior afinidade pelo solvente? O amarelo ou o verde? Bem, se você quiser pensar, você pausa o vídeo e daqui a pouco eu dou a resposta para vocês. É bom a gente pensar primeiro antes, né, e não dar a resposta imediata. Então, eu parti do pressuposto que você pausou o vídeo, que você pensou,
vamos agora ver, né, se a sua ideia inicial corresponde, né, a realmente o que acontece. Então, olha só, esse analito amarelo, perceba que ele tem um RF maior, né, ele percorreu uma distância maior na placa. Então, como ele percorreu uma distância maior na placa, em relação, né, ao analito verdinho, que a gente sinalizou aqui, ele vai ter maior afinidade pelo solvente e menos afinidade pela fase estacionária. Por quê? Porque ele não ficou tão preso, tá vendo? Ele foi embora com o solvente. Já quando a gente observa aqui esse outro analito aqui verdinho, esse analito verde, o que a gente observa? Ele correu menos na placa. Tá? Ele correu bem menos. Então ele ficou aqui, ele só correu 3 centímetros. Né? Ele correu 2 centímetros a menos que o analito amarelo. Então, significa o quê? Significa que ele tem maior afinidade pela placa e menor afinidade pelo solvente, pela fase móvel. Então, compostos que têm maior afinidade pela fase estacionária vai ter um RF menor. E compostos que têm menor afinidade pela fase estacionária vai ter um RF maior. Né? E aí vocês devem estar perguntando, Angélica, mas isso serve para quê? Né? Esses valores. Claro que quando você tem, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma amostra, a gente vai mostrar alguns vídeos aqui. Eu suspeito que nessa minha amostra tem uma determinada substância. Então você pode usar isso para confirmar a presença dessa substância. Então, se você obviamente tiver o padrão, então vamos supor, eu tenho o padrão dessa substância. O padrão que é aquela substância que a gente compra, uma substância certificada de um laboratório, que eu sei que eu sei a identificação dela. E eu suspeito que tenha essa substância em uma determinada amostra. Então, isso a gente utiliza muito no controle de qualidade, né? E aí você vai aplicar um pontinho, você vai aplicar a sua amostra, que você suspeita que tenha aquela substância, e um outro pontinho a substância pura. E você vai ver se os RFs correspondem. Tá? Então, é muito provável, né? Aqui é um indício que essa substância pode ser essa substância. Tá? Mas, Angélica, mas por que pode ser? Você, infelizmente, né, não tem como confirmar. Por quê? Porque podem existir substâncias que vão coincidir o RF na placa. Né? Isso é muito comum. Substâncias quimicamente muito parecidas podem coincidir o RF. Então, você faz uma triagem. Você não pode confirmar essa identificação. E aí você parte para outras técnicas. Mas eu posso, em alguns casos, descartar. Então, vamos supor que eu tenha uma substância aqui e uma outra aqui. Percebam que o RF delas está bem diferente. Então, aqui eu já posso dizer, essa substância provavelmente não é essa substância. Isso se você correu sua placa de maneira correta. Porque às vezes a aluição pode correr torta, a depender de como você colocou a placa, você colocou a plaquinha para correr. Você não pode ficar pegando a cuba e mudando de lugar. Né? Então, ele tem que ficar ali estático para que tudo ocorra bem. Por quê? Porque se esse solvente, se ele eluir assim torto, obviamente que as substâncias também vão eluir torta. E aí o RF, infelizmente, não vai ser útil. Você não vai conseguir fazer esse tipo de análise. Tá? Bem, e aí mostrando aqui, basicamente você tem uma placa, você aplica a sua amostra, uma ou mais amostras na mesma placa. Tá? E aí, normalmente a gente tem um becker, uma cuba, né? Na maioria dos laboratórios a gente usa um becker, às vezes é suficiente, mas melhor uma cuba. E aí você vai colocar o quê? Aqui embaixo, aqui você tem o quê? Você tem o solvente, o sistema de solvente que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, eu escolhi o sistema de solvente, vou colocar normalmente um papel filtro para quê? Para saturar os vapores, por quê? Porque a eluição acontece por capilaridade. Tá? Então, o solvente ele não vai passar a fase líquida pela amostra. São os vapores desse solvente. Então, a gente coloca um papel filtro dentro da cuba para ajudar nessa saturação. Tá? E aí, você coloca a plaquinha aí dentro e aí depois ela corre.
né? E aí você tem o quê? Você tem a separação. Então aqui, né, parece que é a mesma amostra, né? Então a gente vê aqui os pontinhos, né, com RF coincidente. Então você vê aqui, ó, todo mundo aqui alinhado, né? Então muito provavelmente se trata da mesma substância. Então essa substância tem um RF, essa substância tem outro RF. E aí, vamos fazer mais um exercício aqui. Qual substância tem mais afinidade pela placa? A substância rosa ou a substância azul turquesa? Se quiser, pausa o vídeo, que daqui a pouco eu respondo para vocês. Bem, se você pausou o vídeo, vamos ver a resposta. Vamos lembrar a mesma coisa, gente. Quem é que correu mais? Tá vendo? Quem é que tem um RF maior? O rosinha? Então, o rosa, ele tem menor afinidade pela fase estacionária. E aqui o azul turquesa, ele tem maior afinidade, porque ele ficou mais preso. Tá? Então, sempre esse raciocínio. Então, vamos fazer um cálculo aqui de RF, tá? Só pra gente ver aqui. Então, vamos supor que o solvente correu até aqui, tá? Eu não vou deixar... Ah, não, ele tá... Vamos supor, aqui tá a placa, o solvente correu até esse ponto. Aí eu vou pegar uma régua e vou medir essa distância, tá? Então, vou colocar números inteiros para facilitar, né, o nosso cálculo. Então, vamos supor que isso daqui, gente, peguei uma régua, deu 10 centímetros. Aí, vou pegar aqui uma outra cor de canetinha, para ficar melhor. Aí eu vou medir o RF1, tá? Então, o RF1 eu vou pegar aqui da régua desse ponto até a aplicação. Então, vamos supor que aqui deu 6 centímetros, tá? E eu vou medir também o RF, vou pegar aqui uma outra cor, desse pontinho aqui azul turquesa. E aí, aqui não, se a banda for larga, a gente utiliza o centro como referência. E aqui vamos supor que deu 4 centímetros. Bem, então, quem vai ser o RF1? Então, o RF1, tá? Qual foi o percurso? 6 centímetros, não foi 6 centímetros? Qual foi a distância que o solvente percorreu? 10 centímetros. Então, eu tenho um RF de 0,6. O RF2. O RF2 percorreu 4 centímetros, né, o pontinho, e é a mesma distância do que o solvente percorreu, viu, gente, na mesma placa. Então, isso aqui é 0,4. Perceba, gente, que isso aqui nunca pode... Isso aqui vai dar no máximo 1. Angélica, e se eu tivesse uma substância que correu até aqui? Vamos supor que a gente tenha um outro analito que percorreu até aqui. Qual seria esse RF? Então, vamos chamar aqui o RF3. Tá? Então, aqui, vou colocar aqui. RF3. E aí, claro, a gente já viu essa distância. Essa distância não é 10? Então, a gente já tem essa distância, porque foi a mesma distância que percorreu o solvente. Então, vai ser 10 dividido por 10, que é igual a 1. Tá? Porque ele eluiu a placa inteira. Angélica, tem como a substância eluir até aqui? Não, gente. Ela não vai passar da linha do solvente. Então, por esse motivo, não existe, né, existe RF maior que 1. Tá? Porque o meu analito ele não pode pular do solvente e ultrapassar a linha dele. Então, fica a dica, se vocês, né, ao fazer esses cálculos, tô com dúvida, simples, você vai lá e pensa, bem, o RF não pode passar de 1. Pronto, se você trocar isso aqui,
Vamos supor que eu me atrapalhei, eu não lembro como é que calcula RF, aí vamos supor que você está fazendo o cálculo errado. Então vamos supor que eu não sei, né? Eu coloquei ali 10, que é a distância do solvente, dividido por 6. Isso aqui, gente, vai dar maior que 1. Vai dar um valor maior que 1. Então aqui você já sabe que isso aqui está errado, tá? Parece assim um conceito muito besta, mas eu vejo alunos errando isso o tempo todo. Então eu dou essa dica que você nunca vai esquecer, tá? Então vamos ver esse videozinho aqui. Ele é bem didático, eu gosto dessa animação, que ela é bem didática, para mostrar um pouquinho, né, da cromatografia em camada delgada. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que tirar essa moda aqui. Vou colocar no modo de exibição. Se eu colocar a caneta, gente, agora eu tô aqui apanhando. Deixa eu sair aqui do modo de exibição. Aqui, pronto, deixou. É muito fofa, eu acho ela tão bonitinha. Bem, e aí, como já falou, né, uma das técnicas mais utilizadas, né, na química de produtos naturais, e ela é complementar, que a gente vai ver nas próximas aulas, a cromatografia em coluna. Então, quando a gente está fazendo uma coluna, a gente vai falar melhor disso mais à frente, a gente monitora essa coluna através das plaquinhas de CCD, para poder reunir as frações desses extratos, mas não se preocupe que a gente vai ter uma aula só para falar disso, tá? Bem, aí aqui como eu tinha mostrado para vocês, né, aqui mostrando algumas plaquinhas, e aí você pode usar diferentes reveladores, tá? Porque às vezes, na maioria das vezes, a substância não vai ser colorida. Então, você precisa saber o que aconteceu na sua placa. Então, para isso, você pode colocar na câmara de ultravioleta, e aí na câmara de ultravioleta vai aparecer, vai mostrar as manchinhas dos compostos que absorvem na luz ultravioleta. Mas pode também acontecer da minha mistura do composto não absorver ultravioleta, tá? E também não absorver o visível, ou seja, se ele não absorve o visível, ele não é colorido. E por isso que muitas vezes nós precisamos utilizar os reveladores. Então, normalmente, qual é o que a gente faz de clássico no laboratório? Fiz a plaquinha, beleza, fiz a plaquinha, às vezes a gente seca ela com secador, ou deixa ali, né, ou na estufa, ou deixa secando mesmo dentro da capela. E aí a gente observa a placa antes de fazer qualquer coisa. Tem alguma coisa que eu consigo visualizar? Tem alguma coisa colorida? Então a gente faz o registro dessa placa. Que aí eu já vejo se tem alguma coisa que absorve na luz visível. Então eu tiro foto, hoje em dia a gente tira foto, né? No meu tempo, gente, a gente tinha que desenhar, a gente tinha caderno de laboratório. E aí a gente tinha que ficar desenhando todas as plaquinhas, né? Então eu comprei lápis de cor. Nossa, meu caderno, eu nunca fui assim muito talentosa para desenhar, né? Vocês estão vendo aqui no quadro que minha letra é horrível, mas enfim, né? Na minha época a gente não tinha nem celular com câmera, praticamente não tinha celular. E aí a gente tinha que desenhar todas as placas bonitinha no caderno. E aí a gente desenhava a placa sem revelar, né? Que é o ideal para você saber. Depois a gente desenhava a placa, a gente botava no ultravioleta
né, observava na câmera de ultravioleta e tinha que fazer o desenho ali na hora, né? A gente tentando ali reproduzir, botar as cores, normalmente, né? Fica assim uma corzinha lilás, né? E aí tirava para já ver se tem alguma coisa que absorve no ultravioleta e só depois a gente usava o revelador, né? Muitas vezes a gente usava vapores de iodo. Então esses reveladores, eles são, né, eles têm uma ligação irreversível. Então, se eu usei um revelador, eu não tenho mais como revelar a placa com outro revelador. E eu também não posso pegar essa placa e botar no ultravioleta, porque o revelador já cobriu tudo. Então, se eu botar no ultravioleta, eu não vou enxergar praticamente nada, né? Então, e às vezes eu orientava os alunos, ou então a gente esquecia, o aluno de iniciação científica, chegava lá, revelava a placa, que acontece isso. Depois ele queria olhar no V. Eu falei assim, meu querido, não tem mais, né? Você devia ter observado o ultravioleta antes de revelar a placa, né? E não depois. Depois, aí você tem que correr uma nova placa para você observar no ultravioleta. Então, sempre se atenta no laboratório. Veja a placa primeiro sem nada, depois você observa no ultravioleta, que o ultravioleta não é destrutivo, ele só vai incidir aquela luz. E, por último, você revela. E aí você faz esse registro, né? Hoje a gente tem celular com foto, faz o registro, pá, bonitinho, identifica ali todas as informações da sua plaquinha, né? E aí você vai observar. Então, vamos supor, eu queria ver se tinha alcaloide. Então, agora eu quero ver se tem compostos fenólicos. Então, você tem que fazer outra placa. Você não pode borrifar por cima da placa que você revelou com o revelador para alcaloide e tentar revelar outra coisa. Então, você tem que fazer uma outra placa. Tá? Então, aqui está mostrando uma plaquinha em camada delgada, tá? De uma amostra corrida em sílica gel, que é o mais clássico que a gente tem, e o sistema de solvente. Eu comentei com vocês que muitas vezes a gente usa mistura de solventes em diferentes proporções. O sistema clássico, né, o hexano acetato de etila na proporção. Então aqui a gente vê hexano, né, acetato de etila. Normalmente a convenção é a gente coloca o solvente mais fraco na frente, né? Por que que nesse caso aqui o hexano é o solvente mais fraco? Porque a gente está trabalhando com a placa de sílica gel. Então, se eu estou falando que é sílica gel, eu estou trabalhando com a fase normal. E na fase normal, se a gente lembrar lá da nossa última aula, né, já vou aproveitar aqui e bater bastante isso com vocês, tá? Então, aqui, a minha placa, tá vendo, é sílica gel. Então, o que é que eu tenho na placa de sílica gel? Eu tenho, ó, silanóis. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é polar, tá? Então, minha fase estacionária aqui, ela é polar. Então, qual vai ser o solvente que é forte? Né? É um solvente que vai competir com a sílica. Então, entre o hexano e entre o acetato de etila, o hexano, ele é mais o quê? O hexano, ele é mais apolar, tá? Em relação ao acetato de etila. Então, quando a gente faz uma representação, quando a gente, né, faz uma anotação em relação ao sistema de solvente, a gente coloca primeiro o solvente mais fraco, que na fase normal é o solvente apolar, depois a gente coloca o solvente mais forte, que é esse solvente que tem a capacidade de arrastar mais ou menos essa amostra. Então, quanto maior a proporção, nesse caso de acetato de etila, mais força vai ter a minha fase imóvel, ela vai conseguir competir com a sílica. Então, aqui, percebo que ele mostrou um sistema 8:2. Significa o quê? Significa que eu tenho 8 partes de hexano para 2 partes do acetato de etila. Por que que a gente coloca em proporção? Porque às vezes, quando você vai preparar a fase móvel, a depender do tamanho da sua cuba, você pode preparar diferentes volumes de solvente. Então, vamos supor que a minha cuba, ela funciona bem com 10 ml. Então, né, isso é importante, porque às vezes o aluno ele fica perdidão, né? Você pede lá, corre a placa no sistema 8:2. Aí ele pergunta assim, mas professora, eu vou colocar quantos ml de hexano e quantos ml de acetato para chegar no sistema 8:2? Aí, claro, isso vai depender o quê? Do volume de solvente de fase imóvel que você vai precisar para realizar a sua plaquinha. Então, na minha cuba, aí às vezes, Angélica, eu não sei quantos ml. Você faz um teste. Pega a sua cuba, né? Pega uma proveta
e coloque uma quantidade, né? Pode ser de água ou de qualquer um outro solvente, só para você ver a altura, uma altura que fique adequada para a sua eluição. Então, que altura seria essa? Então, vamos supor, eu peguei a minha plaquinha, né? Eu quero saber aqui. Então, eu peguei a minha plaquinha e coloquei dentro lá de um becker, tá? Claro, tem beckers mais fundos, tem becker de fundo mais achatados, de fundo mais arredondados. E aí você faz um teste, você coloca o solvente, bota qualquer solvente aqui, tá? E vê, não, essa altura aqui, porque olha só, os seus pontos, gente, não podem ficar nadando no solvente, tá? Então você tem que colocar um volume que a sílica tem que estar, né, em contato com o solvente, porque senão essa eluição aqui ela não vai ser bem sucedida. Mas eu não posso colocar tanto solvente que afogue minhas placas, meus pontos. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou tirar novamente esse solvente e vou colocar no proveta e vou ver quantos ml. Vamos supor que esse volume foi de 10 ml. Pronto. Então, 10 ml eu já sei que é um volume adequado para correr minha placa, tá? E se você fizer, deixa eu pegar, dar uma apagada nessa bagunça, tá? Então vamos fazer aqui. Vamos supor que você vai lá, meça, e você não mediu, né? Ah, não, eu acho que 20 ml. Você vai lá no olhômetro, então, gente, não façam isso. Se você não sabe, não tem ideia do volume de solvente para ficar na altura ideal, né, faça a medida. Então, vamos supor que você chutou. Ah, eu vou botar 20 ml de fase móvel. O que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó, gente. Os seus pontos podem ficar imersos na fase móvel. E você coloca a sua plaquinha por água abaixo. Por quê? Porque essas substâncias aqui, gente, ela vai começar a se solubilizar na fase móvel. Então, isso aqui é problemático. Ou então você... Ah, não, vou colocar pouquinho solvente. Vou colocar aqui pouquinho solvente. Vamos supor que você faça isso aqui. Você vai lá, vou colocar só 5 ml. Vamos supor que você vai no olhômetro e acha que 5 ml dá. E aí... Se você colocar 5 ml e ficar aqui, vamos supor, eu botei 5 ml de fase móvel, o que vai acontecer? A fase móvel vai ter dificuldade para acessar a sílica, a placa de CCD. Porque isso aqui a gente tem que ver que a sílica, às vezes, ela não vem até o final da placa. Às vezes a sílica, ela fica poucos centímetros da beirinha da placa. Então, isso aqui também não, tá? Então, o ideal é isso aqui, ó, que a gente viu nesse caso. Eu tô dando um exemplo hipotético. Então, na dúvida, meça antes. Faça a medida, gente, é rapidinho. É melhor do que você desperdiçar um tempo ali de fazer sua placa. Então, beleza. Você viu ali que 10 ml é o suficiente. É só você fazer uma regra de 3. Tá? Normalmente, nas placas que eu uso, eu gosto de usar aqueles beckers de forma alta de 250 ml. Eu acho que são os melhores para fazer. As placas mais comuns que a gente tem aí são placas de 10 por 5. Então, vocês vão encontrar muito comumente placas de 10 centímetros de altura por 5 centímetros. Ixi, Maria, o negócio endoidou aqui, gente. Tá vivo. Meu Deus, fantasma. Ai, gente, ele tá vivo. Vocês estão vendo? Credo. Ui, vou fechar isso aqui. Ô, meu filho, você quer acabar com a minha aula? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Viu, gente? Tem uma alma aqui movendo, tá? Esculhambando a minha aula. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Fiz alguma coisa aqui na caneta, que ela endoidou. Então, tem minha placa, como eu vi a placa, né? Ela pode ter aqui 10 centímetros de altura por 5 de largura. Então, eu gosto de usar aqueles beckers de forma alta, aqueles mais compridinhos, de 250 ml. Então, aqueles beckers de 250 ml, eles normalmente cabem direitinho uma placa dessa. Deixa eu apagar essa bagunça pra gente entender aqui um pouco melhor. Atendi aquela lá um carro, gente, tinha cachorro latindo. Na última aula, não sei se vocês ouviram, minha cachorra ficou latindo. E eu
querendo dar um chute nela de raiva, eu botei ela pra fora, né, hoje, vocês estão vendo, só que ela tá latindo lá fora. Ela quer participar da nossa aula, né? Enfim, né, home office é isso aí que temos. Cachorro latindo, caneta fantasma, né? Então, eu já até fiquei perdida aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar para minha canetinha. Beleza. Então, olha só. Vamos supor que a gente viu aqui que 10 ml seja um volume adequado, né, para o meu solvente ficar aqui. Então, e o meu sistema de solvente, ele é equisano acetato de etila 8:2. Então, aqui fica bem fácil, né? Quantos ml de equisano? Então, aqui nós precisaríamos de 8 ml de equisano para 2 ml de acetato de etila. Aí a conta fica fácil. Mas, e se eu for utilizar, por exemplo, se eu se eu perceber que o volume ali que eu preciso é um volume de 20 ml, a 10 ml é muito pouco, fica raso, vamos supor que você precisa de 20. Aí você pode fazer, gente, uma regra 23, quem tem dificuldade na matemática, não consegue calcular direto de cabeça, faça a regra de 3 que dá tudo certo, tá? Então vamos supor que o volume da minha fase móvel, né, o volume da fase móvel é de 20 ml, então eu preciso de 20 ml de fase móvel, tá? E só que a proporção que eu quero... Ai, começou, tá vendo, gente? Ai, Jesus. Só que a proporção que eu quero é o seguinte. Eu perdi a caneta. Meu Deus, essa caneta tá dando aqui. Então, vamos lá. A proporção é de 8:2. Então, se é 8:2, né, a gente tem... É só você fazer uma regra de 3. Então, isso aqui, os dois juntos, dá quanto? Dá 10. Tá? Então, você vai colocar que... Só você fazer uma regra de 3. Então, aqui, se eu preciso de 8:2, 20 ml é o dobro. Não é o dobro de 10? Então, eu vou precisar de 16 ml de equisano para 4 ml de acetato de etila. Isso aqui junto, eu vou ter o quê? Eu vou ter 20 ml, tá? E aí, ou você pode fazer a regra de 3, né? Tá na dúvida, que eu fiz de cabeça, beleza. Angélica, eu ainda tô na dúvida, não sei calcular, né? Então, vamos fazer aqui diferente, né? Fazer o cálculo aqui. Olha essa bagunça que já tá aqui. Então, deixa eu botar aqui de novo. Então, você pode fazer o seguinte, o volume total não é 20? Então, 20 ml, né? Aqui você vai estar o quê? Você vai ter o volume total da sua amostra, tá? E aí você vai ter o dobro, né? Aqui os seus 10 ml, né? Quando você tinha 10 ml, tá? Quando a gente tem uma proporção que coincide. Então, aqui é só você dobrar, né? 8 vezes 2, não é o dobro do volume, igual a 16 ml. Nesse caso do equisano. E aqui, não é o dobro do volume, então vai ser 2 vezes 2 é igual a 4 ml de quê? Do acetato de etila. Então, né, às vezes são continhas, isso parece ser muito besta, mas às vezes eu vejo os alunos se batendo no laboratório com isso, né? Eles ficam assim perdidos na hora que vai preparar a fase móvel, né? Esquece, né, de fazer esses cálculos, aí quando não usa 10 ml, é mais ou menos, aí eles ficam com muita dificuldade, né, em fazer essas continhas, tá? Então, ainda nessa plaquinha aqui pra gente explorar, a gente está vendo o quê? A gente está vendo, né, que foi utilizado
né, uma placa foi revelada, essa placa A, com um sulfato sérrico, tá? E o outro, né, com 15 minutos de revelação, né, com as amilinas. Então a gente vai vendo aqui, né, às vezes você borrifa a placa. Então tem, por exemplo, alguns reveladores que basta você borrifar. Mas tem outros reveladores que, além de você borrifar, você tem que ativar, né? E como é que é essa ativação? Essa ativação você muitas vezes aquece. Então, ou você pode colocar essa placa na estufa, né? Então, por exemplo, com ácido fosfomolítico, né? A gente faz isso com a vanilina sulfúrica. Então, você borrifa com um spray a placa e você coloca, né? Ou você vem com secador de cabelo mesmo, ou você bota na estufa e você vai ver a mudança de coloração. Tá? Então aqui, essas placas, gente, elas não foram aplicadas manualmente, isso aqui foi com o aplicador automático, por isso que aqui você tem bandas, ao invés dos spots. Então o spotzinho é quando a gente tem isso aqui. Então a aplicação em spot, vou tirar da borracha e botar a caneta. Quando é a aplicação em spot, é aquela aplicação que a gente faz na mão, né? E aí a dica é, o negócio está vivo. Quanto menorzinho o seu spot, a sua separação, a resolução da placa fica melhor. Então, às vezes a gente não está ainda acostumado, vai lá e faz aquele spot enorme. Nossa, a separação vai ficar horrível. Tá? Então, você precisa, né, de uma certa delicadeza na mão, e isso a gente pega com o tempo. Né? Eu digo que minha mão, eu não sou uma pessoa assim, muito delicada, mas eu tive que desenvolver essa habilidade para trabalhar no laboratório. Então, você vem aqui suave e faz, né? Faz um pontinho bem suave da sua amostra, né? Nesse caso aqui, essa aplicação foi em banda. E, obviamente, essa aplicação em banda, ela é feita por aplicadores automáticos, né? Tem aparelhos para fazer isso. Aí fica lindo, né? Fica uma beleza. E aí, como eu falei com vocês, né, existem placas de fase normal e placas de fase reversa. As de fase reversa, gente, tem muita placa C18, que é mais comum, tá? Então, são placas caríssimas, como eu falei com vocês. Então, nesse caso aqui, a gente estava mostrando anterior, que era uma fase normal, mas essa daqui, que provavelmente é uma de fase reversa, então aqui você vai ter um sistema de solvente, né? Então aqui você vai ter a fase estacionária dela é apolar. E a fase móvel é polar. Então, em termos de polaridade, quem é mais polar? Essa banda aqui em vinho ou essa banda aqui em amarelo? Então, a gente está falando o que de fase reversa. Pausa o vídeo, pensa direitinho na resposta e daqui a pouco eu digo para vocês a resposta. Bem, imaginei que vocês já pausaram o vídeo, né? Vamos conferir a resposta? Então, gente, lembre-se, aqui minha fase móvel é polar, tá? Quem correu mais, se a gente fosse ver em termos de RF? Vamos colocar aqui, o solvente foi até aqui, tá? Se você tiver dúvida. Então, aqui, vamos supor que, vou sempre colocar o valor de 10, gente, para facilitar nossos cálculos. 10 centímetros. E aí, quanto percorreu essa banda? Vamos supor que ela percorreu 7 centímetros. Quanto percorreu essa outra banda? Vamos supor que ela percorreu 5 centímetros. Quem percorreu maior distância? Essa banda amarela, em relação a essa banda mais avermelhada. Então, gente, quem tem maior afinidade pela fase estacionária? Quem ficou mais grudadinha ali, apegada à fase estacionária? Foi justamente essa banda. Vou pegar uma outra cor. Então, quem ficou mais agarrada? Essa bandinha aqui. Então, se ela ficou mais presa, se ela evoluiu menos, significa que ela tem mais afinidade ou menos afinidade com a fase estacionária? Ela tem mais afinidade. Então, se ela tem mais afinidade, a minha fase estacionária é o que na fase reversa? Ela é apolar. Beleza? Então, provavelmente esse composto aqui é mais apolar. E essa outra banda amarela,
essa outra banda amarela aqui correu mais, ou seja, ela não interagiu assim, né? Ela não foi muito com a cara da fase estacionária, não. Ela foi mais com a cara do solvente. E nesse caso, o nosso solvente, na fase reversa, ele é polar. Então, resumindo, isso, claro, num conceito relativo de polaridade. Eu estou conceituando uma substância em relação à outra. Tá? Então, nesse caso aqui, essa substância ela é mais polar e essa substância ela é mais apolar. Por quê, gente? Porque nós estamos trabalhando na fase reversa. Tá? Na fase reversa. Nós vemos que a fase reversa ela é exatamente o contrário da fase normal. Então, guarde muito bem esse conceito, porque a gente vai usar isso aqui para o resto da disciplina. Então, vamos seguir aqui. Isso aqui, gente, são minhas placas da época do mestrado. Olha que bafo, menina. Elas foram reveladas no revelador de iodo. Então, no caso de iodo, ele é uma substância que sublima. Né? Ou seja, o que é uma substância sublima? Ela passa do estado sólido para o estado gasoso em temperatura ambiente, né? Sem passar pelo estado líquido. Então, muitas vezes, em alguns laboratórios, vocês vão ver uma cuba lá com os grãozinhos de iodo, né, no fundo, e ela tampada. E aí esses vapores de iodo ajudam a revelar a placa. Então a gente já tinha câmeras fixas no laboratório. Então aqui a gente vê nas plaquinhas reveladas no iodo, olha os pontinhos bonitinhos, tá vendo? Tá? Então aqui a gente aplicando, uns correndo mais. Aqui, gente, essas placas são de fase normal. Tá? Aqui são de fase normal. Então as placas são de sílicas. Ela tem o que, gente? Silanóis. Tá? Então essa substância aqui, nesse caso ela vai ser mais polar, porque ela ficou mais retida, ela gosta mais da sílica, e essa substância que correu mais, ela é apolar. Ela foi embora com o solvente. Tá? Então aqui, né, mostrando a ordem de polaridade. Então essa fração aqui é a mais apolar entre as demais. E essa daqui é a mais polar entre as demais. Então, para vocês verem, expectativa e realidade, né? Vocês veem aquelas representações bonitinhas, mas isso aqui, gente, é a placa do dia a dia, viu? Vai se acostumando, vocês não vão ter, nem sempre, vocês vão ter aqueles pontinhos lindos, bonitinhos, maravilhosos, bem resolvido. Então, eu gosto de trazer placas reais para vocês verem a realidade. Aqui também, né, mostrando aqui alguns olhos, tá vendo? Quando você aplica muito, olha o que acontece quando está concentradão. Então, eu peguei umas placas que estavam feias de propósito, tá? Aqui não, aqui você tem uma aplicação mais delicadinha, tá vendo? Aqui eu acertei o ponto. Aqui minha mão, né, eu descontrolei, e olha só a largura dos pontos. Tanto que um meio que emendou aqui no outro, né? Então isso aqui isso aqui não pode acontecer, porque olha só que bagunça que ficou isso aqui, né? Então aqui foi uma placa toda mal acabada, que eu tô colocando aqui. Faltando um pedaço de sílica, né? Então essas placas aqui também, né? Aqui vocês percebem que ela correu um pouquinho torto, ó. Ela não tá assim certinha. Então se fosse uma placa dessa para eu calcular o RF, eu posso dizer que essa substância, a princípio sim, né? É um indício. Só que, por exemplo, tá vendo que minha placa ela correu um pouquinho torta. Então vocês têm que ter cuidado quando vocês estão colocando dentro da cuba. E às vezes o aluno, né? Quando ele vai fazer principalmente pela primeira vez, uma placa que você vai lá, coloca bonitinho, médico, aproveita milimetricamente a fase móvel. Aí ele fica na dúvida se já precisa tirar a placa, né, lá de dentro. Porque você olha só a linha do sorvete, a linha do sorvete está mais ou menos aqui, ó. A linha do sorvete está mais ou menos aqui. Então você deixa poucos milímetros, só o suficiente para depois você pegar com a pinça, né, às vezes com a mão você pode danificar a placa. Ah, o aluno pega a cuba, gente, eles pegam a cuba junto com a placa e leva e começa a caminhar. Tá bom, professor? Eu falei... O meu filho estava antes de você tirar da bancada. Eles vêm assim andando no meio do laboratório com a placa nadando lá dentro. Aí acabou com a separação. Até enquanto ele estava parado na bancada, estava ótimo. Mas depois que você trouxe aqui para mim, você perdeu o seu trabalho, né? Provavelmente, né, que aí o solvente vai balançar. E aí quando você vê essas placas assim, essas aqui até tem umas placas muito piores, tá? Aí aqui, eu mostrando para vocês, a gente tinha uma cuba bem grandona que a gente deixava lá no laboratório com iodo, né? Tá vendo aqui embaixo, fica... Né, o iodo sólido, pulverizado, e a gente joga as placas, coloca as placas lá dentro, tampa, porque o iodo, né, é bastante tóxico,
E aí a gente dá um tempinho para esses vapores de iodo, eles vão revelando as placas, tá? E aí a gente vai vendo aqui, tá vendo as plaquinhas bem malamanhadas, quebrada, né? Uma beleza. Essas aqui são placas confeccionadas. São placas que a gente prepara no laboratório, porque como a demanda é muito grande, então comprar sempre placa pronta fica muito caro para você manter. Tipo, a última vez que eu cotei uma caixa com placas de sílica normal de 20 por 20 centímetros, tá entre 800 a R$1.000. Então, pô, a gente que faz, tem dia que eu faço 50 plaquinhas. Claro que a gente normalmente pega essa placa de 20 por 20 e corta e divide em quatro placas, né, de 10 por 5. Então, uma placa rende 4. Mas mesmo assim é um custo bem alto se você tem uma grande demanda por placa. Aqui também outras, tá vendo? Aqui é a placa quebrada, gente, né? Eu pego assim as melhores, né, para vocês verem, né, o que é a realidade. Aqui, né, são frações de colunas, né? Então, essas fraçõezinhas que vocês estão vendo aqui, ó, esses pontinhos, né, na verdade vieram desses frasquinhos que a gente agrupou a coluna, né? Então, uma coisa eu vou dizer para vocês, né? Quando a gente vai na aula de cromatografia em coluna, você tem que prestar bastante atenção como você vai dar nome para as frações. Por quê? Se você começa a dar nomes muito loucos e aleatórios, sem uma lógica, você vai fazer muitas colunas depois você não sabe de onde é que vem, para onde é que vai. Você fala, ai meu Deus, e essa fração aqui, ela veio de qual coluna? Você fica doido. Então, isso aqui foi minha primeira coluna. Então, não repare, né? A Angélica, assim, muito experiente, para não dizer o contrário, comecei a chamar de G. E ninguém usa esse tipo de né? Coloquei aqui para trazer mesmo a imaturidade, né? Então, aqui, ó, G1, G2, G3. Gente, vocês não façam isso, vocês não vão ver isso nunca, tá? Então, a gente depois, na aula de cromatografia em coluna, eu vou dizer para vocês como, né, assim, uma melhor maneira da gente fazer, né, essa classificação, essa identificação das frações, porque isso aqui na primeira coluna, minha orientadora olhou assim, o que é isso, Angélica? G? O que é isso? Muda isso, menina. Pelo amor de Deus, depois você vai ficar perdida. E eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Bem, vamos ver esse videozinho aqui, né, um videozinho mais didático, tá? Deixa eu colocar aqui, se eu consigo rodar ele. Ai, quando eu saio da caneta, gente, esse caos aqui. Deixa eu sair e voltar para ver se ele... Pronto. Thin layer chromatography, TLC, is a chromatography technique used to separate non-volatile mixtures. As well as other forms of chromatography, in TLC there is a mobile phase, which may consist of a solvent or solvent mixture. And there is a stationary phase, which is a plate that coated with a thin layer of adsorbent material, usually silica gel, aluminium oxide, or cellulose. To run a thin layer chromatography plate, a pencil line is drawn, about 1.5 centimeters from the bottom edge. Also, the plate can be labeled using a pencil to show the original position of the drop. Thin layer chromatography can be used to identify compounds present in a given sample mixture. A small drop of the mixture is placed on the baseline of the thin layer plate. And similar small spots of known compounds are placed alongside it. When the spots are dry, the TLC plate is then placed in the chamber so that the spots do not touch the surface of the eluent in the chamber. And the lid is closed. The solvent moves up the plate by capillary action, meets the sample mixture and carries it up the plate. The separation is based on differential partitioning of the sample components between the mobile phase and the stationary phase. The component which has less affinity to the stationary phase, consequently, less interaction, travels further up the TLC plate. And the component which has more affinity to the stationary phase, consequently, more interaction travels slower on the plate. This separation can be carried out according to the nature of the mobile phase, which is non-polar, and to the TLC plate type, which is generally a polar stationary phase. In this case, this method separates analytes based on their affinity for a polar stationary surface, such as silica gel. The more polar the analytes are, the more retained they will be on the stationary phase. The more hydrophobic they are, the more they will prefer the mobile phase, and as a consequence, they will move higher up the plate. The solvent is allowed to rise until it almost reaches the top of the plate. That will give the maximum separation of the components.
The plate should be removed from the chamber before the solvent front reaches the top of the stationary phase. Then this front is marked. The plate can be dried in ambient air or under the warm air of a dryer. The plate is visualized under the UV lamp or by using certain chemical reagents if the substances of interest are colorless. Some plates are pre-coated with a phosphor, allowing many compounds to be visualized by using ultraviolet light. Or a derivatization of the sample with fluorescent reagent can be carried out before running the TLC plate. As soon as the UV source is switched off, the spots will disappear again. Therefore, the positions of the spots should be marked by drawing a pencil circle around them. And the retention factor of each component is determined. For chemical visualization of stains, various visualizing agents react with the spots to produce visible results, such as iodine, ninhydrin, potassium permanganate, and vanillin. The plate can be immersed in these chemicals or sprayed. Once visible, the RF value or retention factor of each spot can be determined by dividing the distance the compound traveled by the distance the solvent front traveled, using the initial spotting site as reference. A compound with a lower RF tends to have more polar functional groups than a compound with a higher RF. Based on the RF values, compound A is the most polar and compound C is the least polar. The retention factor of the spots in the mixture is determined and compared with those of the known compounds. In this sample, we found the presence of the compound A and the compound C. Ok. Bem, então como eu falei com vocês, né, a gente pode comprar essas placas, né, vai ter um custo relativamente alto, ou a gente pode confeccionar. Então a gente uma vez comprou um carrinho. Tem alguns lugares, né, de Minas Gerais, acho que tem algumas empresas que confeccionam um carrinho, né, e aí sai bem mais barato, né, mas assim, até você, né, pegar o jeito do carrinho, ou você pode simplesmente preparar a suspensão de sílica e fazer na mão, mas na mão, gente, fica horrível, então nem cogitem, tá? Então essas placas, né, onde são folhas de alumínio ou de plástico, onde você tem ou de vidro, né? Às vezes é de vidro, e você tem um suporte ali, né? Com adsorvente, uma sílica, né? Numa espessura, em determinadas espessuras. Então aqui, esse vídeo ele mostra, né? Como é que você confecciona essas placas no laboratório. Então existem carrinhos que a gente compra, tá? E normalmente você vai pegar a sílica, nessa mais barato você comprar, aí você tem sílicas diferentes, sílicas para coluna. Ela vai ter uma determinada granulometria, e sílicas para CCD vai ter uma granulometria menor. Então você vai ver lá que aquela sílica ela é para placas cromatográficas e muitas já vêm com revelador, né? Com revelador, verniz, para quando você botar dentro da câmera você conseguir observar. Então normalmente a gente coloca uma mistura, né, inicialmente, mas que proporção de água? Que a gente faz uma suspensão, né? Então qual a proporção de sílica para água? Então, inicialmente, a gente faz a seguinte mistura. Vou colocar aqui, depois eu passo o vídeo mostrando para vocês entenderem melhor o vídeo. Então, normalmente eu pego 2 partes de sílica. Ainda está vivo. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou voltar para o meu quadro. Então, vamos aqui para o meu quadro. Tá? Ó, saudade dele. Então, vamos lá. Então, né, eu vou pegar, né, uma parte de sílica para 2 partes de água. Faço inicialmente essa mistura. Então, normalmente um carrinho, o que a gente tem no laboratório, ele produz 12 placas. 12 placas
de, né, placas de 5 de largura por 10 de altura, tá? Então, para eu fazer placas com espessura de 0,5 milímetros, né? Posso fazer placas mais grossas de 1 milímetro? Posso fazer placas de 0,25. Então, lá no carrinho você tem como você colocar, dependendo do lado, você pode selecionar. Normalmente eu faço placas de 0,5 milímetros, tá? Então, para isso, né, eu vou gastar mais ou menos 1 grama de sílica. Só para vocês terem ideia, né, da prática. 1 grama de sílica por placa. Então, se é 1 grama de sílica por placa e eu preparo 12 placas, eu vou utilizar 12 gramas de sílica. Aí às vezes eu coloco 1 grama a mais, né, se houver desperdício. Porque sempre tem, na hora que você vai fazer um lambuzeiro, então eu coloco 1 grama a mais, né, por conta de alguma perda. E aqui, inicialmente, eu coloco o quê? 26 ml de água, né? Eu já considerando que a densidade da água é 1, então eu faço inicialmente essa proporção. Então isso a gente coloca o quê? A gente coloca isso em um Erlenmeyer, tá? A gente pesa no Erlenmeyer a sílica, tá? Depois a gente vem aqui, mede na proveta e coloca a água. Então a gente faz uma agitação bem vigorosa e aí você vai ter o quê? Você vai ter uma suspensão. Você vai ter ali as partículas de sílica suspensas na água, tá? Por que não é uma solução? Porque a sílica ela não solubiliza na água, tá? Mas ela forma algo parecido, gente, com leite de magnésio. Então, você já viu como é que é a característica do leite de magnésio? Ele é assim um pouquinho viscoso, então é muito parecido com a sílica. E aí, se você perceber que ficou duro, que ele não tem uma certa fluidez, você vai colocando devagarzinho um pouquinho de água. Então, a gente sempre precisa colocar. Então, não coloca muita água, porque se você botar muita água, o negócio vai ficar extremamente líquido e essa placa, na hora que você for montar no carrinho, não vai ter adesão. Então você coloca ali aos poucos e vai sentindo. E aí o que a gente faz? Isso é só com a experiência, sabe? Aí você vai sacode, você fica ouvindo assim mais ou menos o barulho, né, lá quando você está balançando. É mais ou menos a consistência do leite de magnésia quando você está agitando. Então você agitou, teve mais ou menos aquele barulho do leite de magnésia, é aquele ponto. E se você demorar muito, a sílica ela vai secando. Ela parece que a gente está trabalhando com gesso, com cimento, né? Se você deixar ela parada estático, ele vai endurecer e vai virar uma pedra. Então, quando você chega, que ele está nesse ponto ali, parecendo ali uma consistência do leite de magnésia, você vem no espalhador de placa e vê bem rápido. Então, você tem que pegar essas placas, a gente pega as placas de vidro, que a gente compra, né? E essas placas de vidro, a gente higieniza elas com acetona, porque se tiver qualquer gordurinha, às vezes a mão da gente, quando está manuseando a placa, fica resíduo de gordura. Onde tem resíduo de gordura, de sujeira, a sílica não vai aderir. Então a gente monta o carrinho, vem passando com algodão, com acetona. Por que a gente usa acetona? Porque a acetona, ele remove bem a gordura e evapora rápido. Posso usar álcool? Pode. O problema do álcool é que o álcool ele é um pouco hidratado. Então ele vai demorar mais tempo para secar. Então, e pode ser que não, às vezes pode acontecer de não ter secado o suficiente. Quando você vem com a sílica, onde tiver resíduo de água, a sílica também não vai aderir. Então o ideal é que você limpe as suas placas com acetona, porque a acetona seca muito rápido e desengordura muito bem, né? Remove tanto água quanto gordura. E aí você vem com a sílica, no ponto, com barulho ali, parecendo leite de magnésia, aí você espalha, né? Então as primeiras saem horríveis, mas com o tempo você vai ganhando habilidade. Então nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele mostra a pessoa testando, aí vocês vão ver que as últimas plásticas sempre ficam prejudicadas, né? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo. Eu queria que vocês, né, entendessem como é que é esse cálculo, como é que a gente faz esse preparo de placas, né? Então bora lá, vamos ver o vídeo.
Eu não consigo adiantar, mas você viu que ele não fez a conta certa, né? Também era o primeiro teste, né? Ou seja, ele colocou lá 11 gramas de sílica, para 19 placas de 1 milímetro de espessura, claro que a conta não ia fechar, né? Mas assim, eu tô dando esses cálculos, gente, que eu já tenho experiência, mas vocês não vão achar isso em livro, normalmente. Eu nunca encontrei artigos ou livros dizendo, olha, você tem que para uma placa de 0,5 milímetros, você vai ter que utilizar X gramas de sílica. Né? Isso aí foi uma experiência no dia a dia no laboratório, por isso que o nosso carrinho, essa proporção funciona muito bem. A gente já deixa lá colado na parede, então chega um aluno novo no laboratório, a gente vai ensinar como faz essas placas, e a gente já fala, ó, você pesa 13 gramas, bota 26 de água e observa a consistência e vai colocando água aos poucos. Se você botar muita água, você vai ter que botar mais sílica para ele chegar no ponto. Mas isso é com a experiência, mas vocês estão vendo que tem essa possibilidade sim de você confeccionar as placas. Só que assim, essas placas que a gente prepara no laboratório, depois a gente precisa ativar. Por quê? Nós utilizamos a água, né, para formar a suspensão, essa água vai evaporar e a sílica ela vai aderir àquela superfície. E aí, o que acontece? O que tem na superfície da sílica? Vamos botar aqui na minha canetinha. Tá? Vamos fazer aqui mesmo, nesse slide. O que tem na minha superfície da sílica? Na minha superfície da sílica eu tenho silanóis. Ai, meu Deus, esse negócio vivo. E o grupo silanol, gente, quando ele encontra com a água, o que acontece? Ele vai formar, tá, ligação de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Se eu não eliminar bem essa água, né, esse sítio aqui da hidroxila, do grupo silanol, é o sítio que interage com as substâncias. Se esse sítio estiver formando lá uma ligação de hidrogênio com a água, a minha amostra, ela não, né, o meu analito, ele não vai ter como interagir de maneira satisfatória. Então, o que a gente chama de ativar a placa, né? Então, o que a gente chama de ativação. Somente as placas que a gente prepara, né, no laboratório. Você vai colocar na estufa, preparei a placa. Claro que ela vai estar toda molinha, tá? Então você vai aguardar ali alguns minutos, até você perceber, né, que ela já está mais durinha. Você vai levar essas placas para a estufa, tá? Então a gente leva elas para a estufa para fazer o quê? Para fazer a ativação. Então você coloca a estufa, sei lá, tipo 110 graus, tá? Por 1 hora, pelo menos. Então isso aqui garante que a água que está aqui, residual, que está nos meus grupos silanóis, ela vai evaporar, porque a água, qual a temperatura de ebulição da água, né? 100 graus. Então eu boto um pouquinho acima de 100, tá? Para garantir que os meus grupos silanóis, eles estejam livres. Eles estejam livres para interagir com a minha amostra. Tá? E vamos supor, fiz a ativação hoje, mas eu vou usar a placa só amanhã. A placa que a gente confecciona no laboratório, eu vou ter que ativar. Tá? Então eu vou usar, eu vou ter que ativar. Obrigatoriamente eu vou ter que fazer essa ativação com as placas que são confeccionadas. A placa que a gente compra não precisa realizar esse procedimento. Então, tipo, num dia de trabalho que você vai fazer muita plaquinha, né, que uma rotina no laboratório lá de pesquisa de produtos naturais, a primeira coisa que a gente faz quando chega no laboratório, primeiro que chega, liga a estufa, porque as placas, a gente deixa uma estufa reservada exclusivamente para as placas. Então chega o aluno, primeiro que chegar a gente já combina, liga. Por quê? Porque, eu preciso fazer várias placas, mas eu só vou poder fazer essas placas daqui 1 hora. 1 hora após o período que eu liguei a estufa. E aí, se você esquece de ligar a estufa, você está lá, né, organiza, faz um monte de coisa, vou fazer placa, caramba, eu não ativei. Aí você vai ter que ficar lá de castigo, né, atrasar o seu trabalho, porque você não ligou a sua estufa com antecedência. Então, às vezes a gente brigava com os colegas, quem chegar primeiro liga a estufa. E às vezes o coleguinha não ia usar, ele não estava nem aí, ele não ligava, aí você chegava lá chateado, caramba, eu vou ter que ligar a estufa. Ou então você prepara lá as placas, né? Quem nunca, né, nas confusões do laboratório, a gente prepara a placa, o colega usa as placas que você preparou, que isso aí, gente, se você for usar a placa hoje, tipo, você preparou ali no carrinho, ela vai ter que ficar 1/2 hora ali, para ela não ficar mole, para você botar na estufa para secar, ou seja, é no mínimo 2 horas. Então,
Normalmente, se a gente sabe que no dia seguinte você vai precisar de muita placa, a gente já prepara um dia antes. Então já deixa lá bastante placa, porque no dia seguinte é só ativar. E aí sempre tinha um engraçadinho, né, que usava as placas da gente. Então a minha briga, às vezes no laboratório, quando eu era, né, estudante de mestrado, era essa. Eu, um dia antes, eu ia lá, preparava 20, 30 placas. Beleza, chegava no dia seguinte, cadê as placas? O povo mandando ver e tipo, né, às vezes não tinha assim uma organização lá entre a gente, né. Tem gente que é esperto, né, que infelizmente não tem esse senso de coletividade. Então, caramba, se eu usei as placas de Angélica, eu tenho que fazer depois e deixar para quando ela for usar. Então, às vezes eu preparei a placa hoje, mas eu vou usar daqui 2, 3 dias. Então, se eu usei, se eu achei pronto, né, eu acho que é a questão de consciência de você preparar a placa que você usou, que você não preparou, né. Então, é isso, né, mostrando para vocês a realidade, né, do mundo, né, dos laboratórios que precisa comprar plaquinha. Precisa confeccionar as plaquinhas. Então aqui, ó, a gente está vendo uma placa, né, revelada, e ela no ultravioleta, né. Então ali a gente, quando coloca dentro da câmara de ultravioleta, ela fica mais ou menos assim, né, tá, com esse aspecto. Então vocês viram ali, né, precisou calcular o RF, você vai e marca com lápis devagarzinho. Infelizmente com as placas que a gente confecciona, normalmente, se eu vier com lápis, eu vou destruir a placa, aquela sílica solta, né? Então, você tem que ter muito cuidado, marcar muito delicadamente, né? Com a placa pronta, não. Com a placa pronta, então, beleza. Você pode passar o lápis ali tranquilamente, que a sílica não vai desmoronar, tá? Então, isso aqui que eu quis, né, mostrar pra vocês dessa parte. E uma outra aplicação é, por exemplo, às vezes na identificação de drogas. Então vamos supor, eu quero saber, né, se, deixa eu voltar aqui para o meu quadro, uma aplicação, né, bastante interessante, né, vamos aqui para o nosso quadro, que tá uma bagunça, tá, deixa eu arrumar um outro canto aqui dele, vamos jogar ele para cá. Então, vamos supor que eu tenho uma amostra e eu quero saber se eu tenho uma determinada substância nessa amostra. Tá? Então, eu vou chamar de substância A. Eu suspeito que essa amostra tem a substância A. Pode ser droga ilícita, enfim, né, para diversas finalidades. Então, eu posso usar essa triagem inicialmente o quê? Com a CCD, tá? Então, obviamente, eu vou ter lá um sistema de solvente. Isso aí, né, você vai pesquisar na literatura para investigar uma determinada nanolito. Vou aplicar aqui, vou ver a cor que eu selecionei para a amostra, foi esse lilazinho. Então, aqui a amostra suspeita, tá? Então, aqui é a amostra que eu suspeito. É, o negócio aqui tá osso, viu, gente? E aqui eu vou aplicar o padrão, né? Quem é esse padrão? É a substância A. Tá? Então, o padrão que é essa substância A que eu quero investigar se tem ela aqui. Então, eu vou, né? Às vezes é uma mistura, às vezes pode estar puro, no nosso caso, porque produtos naturais, a gente tem mistura. Então, às vezes a gente pode ter isso aqui na nossa amostra, tá? Diversas substâncias. Vamos supor que a gente teve esse resultado aqui, tá? Isso aqui, gente, é um grande indício. É um grande indício de que essa substância que eu estou investigando está presente na minha amostra, né? Pelo RF, né? Pela altura que eu vou calcular. Ah, mas correu torto. Ah, Angélica, aqui se eu botar a régua não está exatamente alinhado. A gente pode fazer uma estratégia que nós chamamos o quê? De spike. Como é que é esse spike? Vou pegar aqui.
eu posso fazer a placa da seguinte maneira. Eu estou na dúvida se eles estão exatamente com o mesmo RF. Então eu posso, aplico o analito. Venho aqui, aplico o padrão. E num terceiro ponto, eu posso colocar o analito e botar o padrão em cima dele. Isso aqui nós chamamos de quê? Isso aqui é um spike, tá? Então, vamos supor que é o LUI, né? Então, deixa eu identificar aqui quem é quem. Então, aqui é a minha amostra, aqui é o padrão e aqui é a amostra mais o padrão. E aí vamos supor que a gente tenha esse resultado, porque eu fiz essa primeira placa, estou na dúvida. Então a gente faz essa sobreposição. Isso aqui é o que nós chamamos de spike. Isso aqui é o spike, tá? E aí a gente, né, vamos supor que a gente encontra isso aqui agora. Deixa eu ver se for a mesma cor, foi um verde-limão que eu usei aqui. Verde-limão. Aqui na amostra. Então apareceu isso aqui. Apareceu isso aqui. E apareceu isso aqui. Aqui o padrão, e vamos supor que ficou assim. Pronto. Aqui, gente, eu já tenho, né, uma confiança maior de que essa substância, né, pode estar dentro da minha amostra, tá? Porque tá vendo que esse ponto ele ficou bem resolvido. Agora, e se acontecer isso aqui, né? Então aqui é um forte indício de confirmação, né, de um possível. Agora, e se acontecer isso aqui? Ah, gente, olha só. Tá vendo? Aqui, quando a gente fez o spike, a gente tá vendo que o pontinho, ele não tá único, né? Ele tá largado, ele tá parecendo que tá um coladinho no outro. Então, se eu fizer e tiver esse tipo de resultado, eu vou ter fortes indícios de que não é a mesma substância, tá? Então, isso a gente faz para drogas ilícitas, né? Principalmente essa triagem para o CCD, com medicamento, né? Porque CCD é uma técnica extremamente barata, acessível, né? Rápida, tá? E claro que isso aqui é triagem, né? Então, isso aqui, eu nunca vou poder afirmar com convicção, com 100% de seguro, não. É essa substância. Então, isso aqui, gente, nós utilizamos na triagem, tá? Isso aqui é triagem. Depois eu vou ter que fazer o quê? Utilizar outras técnicas mais adequadas para fazer a minha confirmação, para confirmar. E aí eu vou utilizar técnicas um pouco mais precisas, né? Ou um HPLC, ou um CG, enfim, para realmente, né? Mas pelo menos eu já consigo descartar. Quando não é, eu já pelo menos descarto, eu não fico, né? Mas por que, Angélica, se a gente não consegue afirmar com certeza só com a CCD, por que a gente faz a CCD e não vai logo para uma técnica mais precisa? Né? A questão é justamente o custo. Então, se eu perceber, né, que se acontecer isso daqui, ou se eu achar que realmente não é, eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo, não vou gastar dinheiro fazendo análise no CG, fazendo análise no massa, fazendo análise no HPLC, se eu já consigo descartar para o CCD. Então, a CCD ela é a porta de entrada para tudo. Né? E depois a gente vai, né, se a gente tem uma possível, né, identificação, um indício positivo, a gente investiga um pouco mais. Tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, que é uma das principais aplicações da CCD. Então, vamos aqui para a gente tentar fechar a aula. Bem, como eu falei com vocês, a CCD a gente pode usar em escala analítica e preparativa. Na escala preparativa, eu vou falar na aula seguinte, tá? Aí a gente precisa, né, dar uma cuba, já falei da câmara de eluição, e aí a visualização da placa, né? Já comentei com vocês, em câmeras de ultravioleta que a gente visualiza do 254 ou no 325 nanômetros, né? Ou às vezes a gente usa reagentes, né? Como eu falei dos reveladores. Muitas vezes a gente aquece a placa na estufa, ou então com secador de cabelo, isso tudo aqui já foi dito.
né? Então, às vezes a gente quer verificar a pureza de um composto, né? Utilizando padrões, né? Identificação na planta, adulterações e fraudes, né? E aqui, para finalizar, eu vou mostrar esse vídeo, que é uma aplicação forense, né? Da parte de análise de cannabis por CCD com teste colorimétrico, né? E a gente, com esse vídeo aqui, a gente encerra a nossa aula, para a gente ver uma aplicação. A cromatografia em camada delgada, revelada pelo teste colorimétrico, é uma técnica empregada para a análise química da cannabis. A primeira etapa consiste na preparação da amostra ou pesagem da amostra apreendida, onde 100 mg da amostra é solubilizado em 1 ml de metanol para preparar uma solução de 100 mg por ml para uma amostra apreendida e 30 mg por ml para um padrão utilizado na corrida cromatográfica. Bom, as soluções de maconha ou extrato podem apresentar diferentes colorações que podem variar dependendo do tipo de armazenamento da amostra, da sua composição química ou do seu envelhecimento. Agora, um concentrado de delta-9-THC, ou seja, o haxixe, apresenta normalmente uma coloração mais escura. Bom, a próxima etapa consiste na preparação da fase estacionária, onde ela é composta de sílica gel, um suporte de vidro e também contém um revelador fluoresceína. A aplicação da amostra é feita a uma distância a partir de 1 cm da parte inferior e depois a fase estacionária é colocada em contato com a fase móvel, que é composta de ciclohexano, tolueno e trioetilamina na proporção de 70%, 20% e 10%. Uma corrida cromatográfica leva em tempo de 20 minutos. Após a corrida cromatográfica, é importante fazer a revelação, então, dos compostos que foram separados. Neste caso, é utilizado o reagente Flash Bulb, que é preparado na concentração de 20 mg por ml. Ele é, então, aplicado sobre a placa. A primeira mancha revelada é o padrão utilizado na corrida, onde as posteriores manchas, que correspondem às amostras apreendidas, se tiverem o mesmo fator de retenção, significa que é uma droga ilícita. No caso de uma amostra de maconha, as principais manchas encontradas são o delta-9-THC, o CBD e o CBN, que estão localizados na parte mediana da placa. Uma outra forma que você pode ter para identificar as manchas cromatográficas é a partir da câmara UV ultravioleta, usando o comprimento de onda normalmente na faixa de 254 nanômetros. Entretanto, o método mais empregado é usando o reagente Flash Bulb ou Flash Bulb B. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Bem didático, né? Bem resumido. Então fica aí, gente, né? A nossa aula de cromatografia em camada delgada em escala analítica. E a gente vai agora partir para a aula de cromatografia em camada delgada na escala preparativa. Então aqui são